Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei o horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Hoje nós vamos estar resolvendo aí 18 questões sobre dinâmica impulsiva e gravitação, tá bom? Hoje as questões são dinâmicas impulsiva e gravitação. Você aí que está assistindo essa aula, assistindo esse vídeo, se inscreva aí no canal, né? Canal Professor Velasco Física Vasco, nosso canal aí, beleza? Se inscreva no canal, me adicione aí nas redes sociais, tá? Nas nossas redes sociais aí, no Instagram é o @VelascoGugu e no Facebook, né? No Facebook, o nosso Gugu Velasco aí. E nossas redes sociais também temos aí o WhatsApp, que é o 74, né? 988472498. Então, hoje nós vamos aí resolver as questões de dinâmica impulsiva, a questão de impulso, quantidade de movimento, tá? Conservação da quantidade de movimento e a ideia de gravitação, as leis de Kepler, a força gravitacional, a lei universal de Newton, né? A lei universal da gravitação de Newton, e vamos nessa. Beleza? Pessoal, então vamos começar aí com a nossa primeira questãozinha que vem relacionando o que aí? Vou mostrar aí, ó. Questão 1, eu vou travar aqui. Se vocês me pegarem de cabeça baixa, é porque eu estou aqui escrevendo no tablet, tá bom? Questão 1. O gráfico a seguir representa uma força que varia. Detalhe, não se preocupe com isso. Se é uma força variável, tá? A força varia. Eu só posso calcular o impulso através de um gráfico que relaciona força com tempo. O que é isso? Lembre que o impulso vai ser numericamente a área de um gráfico que relaciona força com tempo. Tudo bem? De acordo com o tempo aplicado sobre um corpo de massa, tirando os dados, a minha massa é de 2 quilos. Durante 1 segundo, tá aqui, ó, 1 segundo. O modo impulso sofrido pelo corpo nos primeiros 0,5 segundos e o impulso total sofrido pelo corpo são, olha o que ele quer. Ele quer saber o módulo do impulso em qual intervalo nos primeiros 0,5 segundos, são duas perguntas, e o impulso total. Então, se ele quer saber o impulso total, isso em 1 segundo. Tudo bem? Então, vamos lá. O que nós sabemos? Essa ideia aqui, ó. Impulso, nosso impulso, é igual a área, é numericamente igual à área, né, de um gráfico de força pelo tempo. Pessoal, então, se eu pegar aqui essa área aqui, ó, essa primeira área, que é um trapézio, eu vou calcular o primeiro impulso. Como que é a área de um trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Lembrando que o trapézio, gente, são as paralelas, certo? O trapézio vão ser quem? As paralelas, certo? Se é as paralelas, detalhe, o que eu vou precisar fazer aqui, ó? O que eu vou precisar fazer? Nos primeiros 0,5 segundos, o impulso sofrido nos primeiros 0,5 segundos. Eu tenho esse valor, ó, isso é constante, né, gente? Então, esse valor é 15, porque é um gráfico de uma linha reta constante. Se em 10, né, 10 estava 0, 20 estava 1, então isso é 15. Lembre que as paralelas são as bases, então eu tenho base maior 15, mais base menor 10, altura 0,5
tudo isso dividido por 2. Beleza? Então, o impulso é quem? 25 vezes 0,5 dividido por 2. Vai ficar como? 25 vezes 0,25 vai ficar... Fazendo essa conta aqui, vai ser assim. É a mesma coisa que 25 dividido por 4. 0,5 não é meio? Então lá, 25 dividido por 4 dá 6, sobra, vai ficar ó, dividindo, 25 por 4, dá por 5, ou por 6, 6 vezes 4, 24, sobra 1, vírgula 0,2, sobra 2, 2 vezes 4, 8, 2, 5, 6,25. Opa, já matamos aí, né? Já pode matar a letra C. Se você dar uma olhada, só pode ser a letra C. Mas vamos aproveitar e fazer a outra, né? Newtons vezes segundo. Isso é um impulso. Agora, se fosse não, nós já matamos a questão da letra C. Vamos fazer o cálculo da outra. Ele pediu também o total. Então, total você vai calcular a área dessa figura toda. Então, o impulso será igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Quem é a minha base maior? Lembre que as bases são as paralelas, então é 20 mais 10 vezes a altura 1 dividido por 2. 20 mais 10, 30 vezes 1. 30 dividido por 2 quer dizer que o impulso roxo é quanto? 15 newtons vezes segundo. Então, nossa alternativa correta realmente é a letra C. Então lá, ó, gente, para chamar a atenção de vocês e ficar atento aí, lembre que a área de um gráfico, vou até aumentar aqui, você não esquecer, a área de um gráfico, tá? A nossa área de um gráfico, a área desse gráfico é a área de um gráfico que relaciona força e tempo é numericamente igual ao impulso, certo? É numericamente igual ao impulso. É a única forma de calcular, é a nossa única fórmula de calcular o impulso de uma força variável, tá bom? Então não esqueça, a área, um gráfico que relaciona força e tempo. A força está em newtons, o tempo em segundos, a área é numericamente igual ao impulso. A área é numericamente igual ao impulso. E aí, gostou dessa questão? Beleza! Se gostou, curta aí os nossos vídeos, tá? Eu vou aqui descartar isso aqui para a gente ir para a próxima questão. Nossa próxima questão aí, ó, a questão de número 2, eu vou travar ela aqui, certo? Eu vou travar ela aqui, escrita na tela. Vamos lá, galerinha. A nossa questão de número 2. Nossa questão de número 2. Ó como ela tá aí, ó. Vou colocar ela sozinha aí para vocês. Tá o seguinte. Um corpo de massa 10 quilos, né? Eu vou estar sempre tirando as informações, certo? Eu sempre vou estar tirando as informações para poder ajudar vocês. Então, ó, um corpo de massa de quanto? Deixa eu só arrumar aqui um negocinho para vocês, para ficar bonitinho. Aí, questão 2. Um corpo de massa, vamos colocar um pretinho aqui, tirando os dados, um corpo de massa 10 quilos, a massa nossa é 10 quilos, certo? Se a massa nossa é de 10 quilos, deixa eu ligar esse ar aqui que está se movimentando sobre uma superfície horizontal e perfeitamente polida. Pessoal, quando ele fala isso, perfeitamente polida, ele está querendo dizer que é sem atrito, com a velocidade inicial
de 4 metros por segundo. Quanto uma força constante. Opa, força constante. Essa força constante é de 10 newtons. Passa a agir sobre ela na mesma direção do movimento, porém em sentido oposto. Então, olha o esquema. Vamos esquematizar isso. Tinha um corpinho que estava deslocando com a velocidade 4 metros por segundo, certo? Começa a agir sobre ela uma força contrária. Então ele não vai impulsionar, ele vai segurar, tudo bem? Passa a agir sobre ela na mesma direção do movimento, porém em sentido oposto. Sabendo que a influência do ar é desprezível e quanto a força deixa de atuar, a velocidade escalar do corpo é, quanto a força deixa de atuar, a velocidade escalar do corpo é menos 10 metros por segundo. Determine o intervalo de tempo de atuação da força. Você quer saber a variação de tempo. Galera, ó, vermelho e preto, né? Não rola, mas tudo bem, tá aí. Galerinha, o que nós precisamos saber nessa questão? Do teorema do impulso. O teorema do impulso fala o quê? Que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. E a variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Detalhe, essa quantidade de movimento, ela é uma grandeza vetorial, certo? Ela é uma grandeza vetorial. Então lá, ó, impulso é igual a variação da quantidade de movimento e a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Beleza? Então, vou colocar aqui a câmera e comentando aqui, ó. Então, espera aí. O que vai acontecer com a gente? Se é uma grandeza vetorial, eu no primeiro momento eu preciso ver a ideia do impulso. Então eu vou adotar o sentido do meu impulso, certo? Eu vou precisar adotar o sentido do meu impulso. E como é esse sentido desse impulso? Vamos assim, ó. Vou colocar aqui da cor laranja. Minha cor laranja é essa aqui, ó, vai ser essa. Tá? Eu vou adotar esse sentido. Então, o meu impulso, o meu Djalma tá chegando aí, o meu impulso, seja bem-vindo, Djalma. Eu tô terminando de gravar essa questão aqui, tá? E aí, já tirei os dados, mas agora nós comentamos aí, tá bom? Então, o meu sentido, pessoal, é esse aqui, ó, do impulso. Meu sentido. Então, eu vou fazer o seguinte. O impulso é quem? Quem é o meu impulso? É igual a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Como eu estou adotando a trajetória aqui, então o impulso vai ser a massa vezes a velocidade final menos a massa vezes a velocidade inicial. Então, como ele quer saber, ele me deu força, impulso é a força vezes a variação de tempo. Vai ser igual a massa vezes a velocidade final, a massa vezes a velocidade inicial. Certo? Então, meu impulso, a força foi de 10 newtons, o tempo é o que eu quero saber, a minha massa é 10. Detalhe, a velocidade final aparece negativo, porque está em sentido oposto. Como eu adotei esse sentido, eu vou colocar ela positivo. Vezes 10. Menos a massa, que é 10. A velocidade inicial está nesse sentido, está no sentido oposto. Então, eu vou adotar ele como menos 4. Então, vai ficar 10 vezes a variação de tempo
é igual, não vou fazer essa conta agora, menos vezes menos, mais 4 vezes 10. Por quê? Vou cortar esse 10 e esse 10. Então, a nossa variação de tempo vai ser quanto? 10 mais 4. Isso é igual a quanto? 14 segundos. Letra E. Djalma chegou aí. E aí, seja bem-vindo, Djalma. Essa aí é a nossa segunda questão, já está sendo gravada, tá? Já está sendo gravada. Qualquer dúvida você pode perguntar. Fato, essas duas primeiras, depois você dá uma olhada aí no vídeo, eu vou mostrar para vocês, para você que chegou agora, a questão de 3 para frente, tá bom? Tudo bem, Djalma? Você pode participar aí tranquilamente. Como é? Pode falar bem. Viu? Tá, beijo. Então tá aí a nossa questão. A próxima questão, de já é a questão 3. Eu vou colocar aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, cancelar. Deixa eu salvar aqui. Djalma, tá aí o link da lista, tá? Dê uma olhada. Esse é o link da lista aí, beleza? Então, vamos aí para mais uma questão, tá? Essa questão é a questão de número 2. O número 2 não, o número 3, né? A 1 e a 2 já foi realizada. Vamos ver. Deixa eu destacar aqui. E aí, ó. Em uma partida de tênis, um tenista recebe uma bola de massa 50 gramas com velocidade inicial de 14 metros por segundo, tá bom? Então, o tenista recebe uma bola de massa 50 gramas e velocidade 14 metros por segundo. A força que a raquete de tênis exerceu na bola fez com que, após o contato, sua velocidade passasse a ser 10 metros por segundo, na mesma direção e no mesmo sentido a sua velocidade inicial. Considerando que a duração do contato entre a raquete e a bola foi de 0,02 segundos. O módulo da força trocada
entre a raquete e a bola foi. Eu vou precisar aí, eu vou tirar aqui os dados, vou colocar aqui no chat. Porque eu vou precisar desses dados aí e eu vou desenhar na próxima página. Então lá, ó, a minha massa é 50 gramas, certo? Djalma, me ajuda aí. Tira esses dados aí. Massa, 50 gramas, ok? Velocidade inicial, 4 metros por segundo. E velocidade após bater, 10 metros por segundo. E aí, nós vamos... É porque eu vou precisar disso aqui. Eu vou fazer ela aqui, ó. Vou travar aqui. Escrita, certo? Então lá. A massa que ele me falou. A nossa massa, 50 gramas. Isso, Djalma. Nossa velocidade inicial, 14 metros por segundo. Nossa velocidade final, 10 metros por segundo. A variação de tempo, 0,02 segundos. Olha, olha, olha. A variação de tempo, 0,2 segundos. Agora eu preciso ficar atento a uma coisa. A bolinha vinha nesse sentido. A bolinha vinha nesse sentido com a velocidade inicial. Ela foi tacada, bateu aqui na raquete, né? Bateu aqui na raquete e voltou com velocidade final. Então, pessoal, você percebe que as duas velocidades estão na mesma direção e sentidos opostos. E o teorema do impulso afirma que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Isso é para te enganar. Só que a variação não é o final, mas quando estão em sentidos opostos, a variação não é o final menos o inicial. A variação não é menos. A variação vai ser a soma do final mais o inicial. Então eu posso afirmar que o impulso vai ser a quantidade de movimento final mais a quantidade de movimento inicial, justamente porque estão em sentidos o quê? Opostos. E o mais aparece porque é menos com menos, vira o quê? Mais. Então, vamos calcular. Impulso é força vezes a variação de tempo. Quantidade de movimento final é a massa vezes a velocidade final, mais a massa vezes a velocidade inicial. Tá vendo aí, Djalma? Então, o que vai nos acontecer aí, ó? Vou passar ali pro grupo que eu tô... Olha lá, ó. Então eu esquematizei aí, gente. Então, o que vai acontecer é essa situação aí, ó. Então, a força... Eu quero saber, F, a variação de tempo. Eu vou usar isso assim, ó. 2 vezes 10 a menos 2. Duas casas. A massa está em gramas, é 50 vezes 10 a menos 3, que tem que transformar. Tá ficando apertado aqui, eu vou colocar isso aqui embaixo. Puxando isso aqui para baixo, fica melhor. Vai ficar assim. Força vezes a variação de tempo é igual a massa vezes a velocidade final, mais a massa vezes a velocidade inicial. A força é o que eu quero saber. O tempo, ó, 2, vai ser 2 vezes 10 a menos 2 segundos. A massa está em gramas, tem que transformar em quilos, então é 50 vezes 10 a menos 3 quilos. Ou melhor, 5 vezes 10 a menos 2 quilos. Notaçãozinha científica aí, tá bom? E aí, o tempo, 2 vezes 10 a menos 2. A massa, 5 vezes 10 a menos 2.
a velocidade final, 10, mais a massa, 5 vezes 10 menos 2, velocidade inicial, 14. Olha uma coisa, 10 a menos 2 é comum para os dois, então eu posso cortar. Então ficou 2 vezes F, 5 vezes 10, 50, mais 5 vezes 4, 20, foram 2, 5 vezes 1, 70. Isso vai dar 70 mais 50, 0, 12, né? 120. Isso quer dizer que minha força é igual a 120 dividido por 2. Isso é quanto? 60 newtons. Certo? Isto vai ser 60 newtons. Nossa resposta, letra D. E aí, Djalma, tudo bem? Entendeu aí como tá? Alguma dúvida? Essa aula é para você. E aí, alguma dúvida? Não te entendi. Como tá aí? Eu não te ouvi. Pessoal, eu vou chamar bastante atenção para essa interpretação aqui, ó. Certo? Por que para essa interpretação, Djalma? Porque todo mundo sabe que variação é o final menos inicial. Mas nesse caso, quando eu tenho sentidos opostos, um sinal vai ser positivo. Vamos imaginar que o da velocidade final fique positivo e o da inicial fique negativo. Como é menos vezes menos, por isso que fica esse sinal de mais, ó. Então não esqueça, quando as velocidades estiverem na mesma direção, no mesmo sentido, a velocidade relativa, tá? Mesma direção, mesmo sentido, você vai subtrair. Agora, quando tiver mesma direção em sentidos opostos, a velocidade relativa você vai somar. Por isso do sinal de mais, tá? Muita gente erra essa questão por isso. Que se eu colocasse aí, daria um outro valor. Quer ver? Se eu colocasse o sinal de menos, ia ficar 50, não tem nenhuma alternativa. Menos 70, ia ser 20. Divide 20, tem a resposta. 20 dividido por 2 estaria 10. Aí todo mundo marcaria 10 e pensava que estava acertando. Não estaria acertando. Certo? Tranquilo aí, Djalma? Bem tranquilo? Então vamos lá para a nossa próxima questão. Essa questão, nós tivemos que fazer uma transformação, certo? Houve uma transformação e essa transformação ela influencia aí na resolução da questão, influencia bastante na resolução da questão. Vamos continuar para a gente ver isso aí. Eu vou aqui voltar ao tamanho inicial, vou descartar aqui para a gente ir para a próxima questão. Olha aí a nossa questão de número 4. Tudo bem, tudo tranquilo, se preocupe não. Galerinha, nossa questão de número 4. Olha aí, dê uma olhada, olha como ela é. Questão 4, bastante interessante, vamos ver. Olha lá, um carro comum tem massa aproximadamente, o que eu falo sempre. Sempre tire os dados, tá? Sempre tire os dados. Então, nossos dados aqui, ó, dados.
A nossa massa é aproximadamente 1 tonelada. Lembrando que 1 tonelada é 1 vezes 10 a terceira quilos. Vocês vão ver que eu sempre coloco em notação científica, que é mais fácil da gente fazer. Considerando um carro comum que entra numa curva de um cruzamento entre duas ruas que são perpendiculares entre si, com velocidade constante. A velocidade é 18 km por hora. Pessoal, eu não uso quilômetros por hora, eu uso metros por segundo. Então eu vou ter que dividir isso por quanto? Por 3,6. Não é isso? Dividindo 18 por 36 dava 1/2. Então isso equivale a quanto? 5 metros. É 5? 5 metros por segundo. E mantém o modo da velocidade até sair da curva. O módulo do impulso exercido pela força resultante que atuou, sobre o carro durante a curva é igual a... Ele quer saber o módulo do impulso que atuou sobre o carro, né? Ele mantém o modo da sua velocidade até sair da curva. Então, o módulo do impulso é igual a quanto? E aí? Ele deu impulso, ele me deu velocidade e é uma curva, não é isso? E é uma curva. Se é uma curva, o que vai acontecer aí com a gente? Eu posso afirmar que o quê? Que impulso é igual a força vezes a variação de tempo. E o que eu sei também, que impulso é igual a variação da quantidade de movimento. Certo? Impulso é igual a variação da quantidade de movimento. A curva de um cruzamento entre ruas que são perpendiculares entre si, com velocidade constante de 18 km por hora, e mantém um módulo dessa velocidade até sair da curva. Não é isso? A velocidade é tangente até sair da curva. Então o modo do impulso exercido vai ser qual? Qual vai ser o meu módulo do impulso exercido? Beleza, eu acho que está faltando alguma informação, mas vamos ver. Impulso que ele quer saber. O que é o impulso? Pessoal, se ele entra com a velocidade de 18 km, 18 não, ele entra com a velocidade de quanto? De 5 metros por segundo. E sai com a velocidade de 5 metros por segundo, certo? E sai com a velocidade de 5 metros por segundo, a velocidade resultante, que é a tangencial, vai ser 5 raiz de 2 metros por segundo. Teorema de Pitágoras, tudo bem? Teorema de Pitágoras. Então, eu posso afirmar que o impulso é a massa vezes a variação. Impulso é a massa vezes a variação de velocidade, que é a mesma coisa que a quantidade de movimento final menos a inicial, e a velocidade é a resultante. Então, impulso é igual a massa 1 vezes 10 a terceira, vezes a variação de velocidade, que é quanto? 5 raiz de 2. 1000 vezes 5, então impulso é igual a 5.000 raiz de 2 metros por segundo. Gente, o pega dessa questão tá aqui, ó, perpendiculares entre si. Então eu tive que calcular resultante, porque aqui é a variação da velocidade resultante. Então nossa alternativa, letra D. 5.000 raiz de 2 metros por segundo.
É um peguinha. Você fica doido. Que força, que tempo, cadê a força, né? Então, essa é a variação de velocidade, como a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, a variação de velocidade vai ser a vetorial. Então, eu calculo pelo teorema de Pitágoras. Quem não entendeu esse 5 raiz de 2 é porque 5 ao quadrado, 25, mais 5 ao quadrado, 25. 25 ao quadrado, né? 25 mais 25, 50. Raiz disso é 5 raiz de 2. É 5 raiz de 2, letra D. Vamos continuar. Mas, pessoal, então vamos aí para a questão de número 5, né? A questão de número 5, ela tá aí, ó. Vamos ver. Questão de número 5. O gráfico a seguir, ela é interessante porque tem um gráfico aí, né? Olha lá. O gráfico a seguir mostra a variação da força resultante que atua sobre um carrinho. Pessoal, não esqueça, é sempre interessante tirar os dados. Ficou aqui em cima, ó. Deixa eu cortar aqui. Sempre tirar os dados. O gráfico a seguir mostra a variação da força resultante que atua sobre um carrinho de massa. Qual é a massa desse carrinho? 8 quilos. Durante 18 segundos. Variação de tempo, 18 segundos. No instante de t igual a 0, o carrinho encontra-se em repouso. Isso quer dizer que a velocidade inicial é 0. O impulso total sofrido pelo carrinho durante a atuação da força e a velocidade máxima atingida pelo carrinho são iguais. Olha o que ele quer saber. O que ele quer saber? O impulso total, certo? E a variação, ou melhor, a velocidade, e melhor, a velocidade máxima atingida. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, lembrando que se é um gráfico, eu vou até aumentar aqui para vocês entenderem. Se é um gráfico que relaciona força e tempo, a área, só para a gente lembrar, um impulso é numericamente a área de um gráfico que relaciona força e tempo. Só que tem um detalhe. Qual é o detalhe? Se a área for acima do eixo do tempo, que é o caso dessa aqui, ó, o caso dessa aqui, esse valor vai ser positivo. E se for abaixo do eixo do tempo, que é o caso dessa aqui, esse valor será negativo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a área de roxo e subtrair a área de laranja. Tá bom, mas com calma. Quem é essa área de roxo? Então vamos lá, eu vou chamar aqui de área 1. Quem é a minha área 1? É um triângulo. Então é base vezes altura dividido por 2. A área 1, então, é a minha base é 14, a minha altura é 16 dividido por 2. A área 1, então, é o que você quiser, 14 vezes 8. 16 dividido por 2, 8. Então, minha área 1 é igual a quem? 4 vezes 8, 32, foram 3. 8 vezes 1, 8, 9, 10, 11. 112, guarda esse valor. Vou calcular agora a área 2, né?
a área 2, que é outro triângulo, base vezes altura dividido por 2, minha área 2, então a base de 14 para 18, 4, minha altura 8 dividido por 2, isso vai ficar 4 dividido por 2, 2, isso é 16. Então, o que ele quer saber? Um impulso total sofrido. Então, o impulso total sofrido é quem? Impulso total sofrido vai ser quanto? 112 menos 16. Um e outro, né? 112 menos 16. Beleza. E quem é a velocidade? Lembrar que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então, vai ficar 12 menos 6, 6, né? 12 menos 6, 10 menos 1, 96. Então, 96 ou é a letra A ou a D, tá? Ou é a letra A ou a D. Beleza, 96, o quê? Newtons vezes segundo. Se o impulso é 96, é igual a massa vezes a velocidade final. 96, quem é a massa? 8. Velocidade final, por quê? A inicial não existe. Então, velocidade é igual a 96 dividido por 8. Isso vai dar quanto? 96 dividido por 8 é 1, sobra 1, 6, 12. 12 metros por segundo. Nossa letrinha D. Beleza? Nossa letrinha D. É o tipo de questão que seria mais interessante fazer o item 2 primeiro, mas é necessário, tá? Mas é necessário que eu precisaria calcular a área desses gráficos, beleza? Uma questão bastante interessante, bastante legal aí. Tô tranquilo? Tranquilo, né? Então vamos continuar para mais uma questão. É sempre bom você ler a questão, tentar resolver, dar um pause no vídeo, ler a questão, tenta resolver e depois veja a resolução. E sempre que possível vai voltando, tá? Vai voltando. Beleza? Então vamos aí para mais uma próxima questão. A questão de número 6 do canhão, né? É uma questão bastante interessante também, essa questão do canhão. Ela vai relacionar, né? Ela vai falar do canhãozinho aí. E esse canhão é bastante interessante. Vamos ver? Eu vou travar ela aqui para escrita na tela. E vamos lá. Questão 6. Vou colocar uma corzinha pretinha aqui. Um canhão de artilharia naval é mostrado na figura a seguir. Inicialmente o canhão tem massa, tirando os dados, massa de 800 kg. Encontra-se em repouso. Velocidade inicial, 0. Com uma bala, eu vou pôr aqui, C de canhão, massa da bala, B, 10 quilos. Encontra-se em repouso com uma bala de 10 quilos no seu interior. Certo. O canhão é capaz de disparar essa bala com velocidade de quanto? Velocidade da bala, 200 metros por segundo. Se o disparo ocorre horizontalmente, qual deverá ser a velocidade de recuo do canhão? Velocidade do canhão. Galerinha, é fato que vai acontecer o seguinte: tá o canhão lá,
Na hora que a bala sair, o canhão vai recuar. Não é isso? Mas no primeiro momento os dois estão o quê? Parados. Certo? Então, se os dois estão parados, eu vou esquematizar assim. Situação antes. Como é a minha situação antes? Vou voltar aqui para vocês. Olha lá. Situação antes. Não vão rir do meu canhão não, tá? Meu canhãozinho aí. Meu canhão. Tá lá a bala lá dentro. A balinha lá dentro. Tá aí meu canhão. Então a situação antes quer dizer o quê? Que a quantidade de movimento antes não tem nenhum com movimento, então a quantidade de movimento é zero. Beleza. Aí o que vai acontecer? Isso é a situação antes. Situação depois. Olha, que você tem que ficar atento que isso é uma grandeza vetorial, gente. Então eu tenho que ficar ligado a essa grandeza vetorial. O que vai acontecer com a situação depois? A balinha vai para lá com sua velocidade da bala e o canhão vai recuar com sua velocidade, que é o que ele quer saber. Então eu vou adotar o sentido aqui, o sentido meu para cá, ó. Certo? O meu sentido para cá. Então, quem vai ser a quantidade de movimento depois? A quantidade de movimento depois vai ser a quantidade de movimento do canhão menos a quantidade de movimento da bala. E o princípio da conservação da quantidade de movimento nos fala o quê? Que a quantidade de movimento antes é igual a depois. Então, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Certo? Então, se antes é zero, depois é a quantidade de movimento do canhão menos a quantidade de movimento da bala. Tá negativo, passa positivo. A quantidade de movimento do canhão é igual à quantidade de movimento da bala. Calculando isso. Quem é a quantidade de movimento do canhão? É a massa do canhão vezes a velocidade do canhão. Que é igual. Quem é a quantidade de movimento da bala? A massa da bala vezes a velocidade da bala. Massa do canhão eu tenho, 800. Velocidade do canhão é o que eu quero saber. Massa da bala, 10. Velocidade da bala, 200. 2 zeros, 2 zeros. Tá? Isso vai ficar como? 2 zeros, 2 zeros. Vai ficar 8 velocidade do canhão é igual a 20. Velocidade do canhão é igual a 20 dividido por 8. Isso simplificando por 2 dá 10 sobre 4. A velocidade do canhão é 2,5 metros por segundo. Nossa letrinha B. Entenderam aí, gente? O que você tem que lembrar é o princípio da conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Detalhe, quando vão em sentidos opostos, eu subtraio. Eu subtraio. A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Se você gostou, levante 2 joinha. Um joinha para você curtir a página e o outro joinha para você se inscrever aí no nosso canal. Beleza?
Mais uma questãozinha aí, resolvida. Mais uma dúvida matada sobre quantidade de movimento. E vamos aí. Para mais uma questãozinha. Beleza? Vou destravar aqui. E para a nossa próxima questão. Questão clássica, hein, gente? Questão clássica que ocorre aí, bem clássica essa aí, ó. Tá aí o link do nosso canal, tá? Então vamos lá. Travando, para a gente tirar os dados, ler a questão. Epa, travou muito longe. Agora sim. Questão 7. Universidade Federal de Pernambuco. Um casal pratica de um um casal participa de uma competição de patinação sobre o gelo. Em dado instante, o rapaz de massa, vou pôr assim, tirando os dados. MR, massa do rapaz, 60 quilos. A massa do rapaz é 60 quilos. E a garota tem massa de 40. Massa G, garota, 40 quilos. Certo? E a garota de massa igual a 40 quilos estão parados e abraçados frente a frente. Vou esquematizar isso. Tô aqui, o Caba, com seu patinho. Vocês estão vendo que eu desenho super bem, né? E a garota, ela é maior que ele. Um parar de frente pro outro. Porque como que você sabe que é a garota? Olha o cabelinho dela aí, ó. Vocês concordam comigo que essa é a situação antes, ó. Então, na situação antes, a quantidade de movimento é zero, porque um tá parado na frente do outro. Certo? Vocês estão vendo que esquematizar ajuda muito. Não precisa ser um bom desenhista igual a mim, tá bom, gente? Olha que bom desenho, né? E aí, subitamente, o rapaz dá um empurrão na garota, que sai patinando para trás com velocidade de módulo igual. Situação depois. Olha a situação depois. O que aconteceu na situação depois? Vamos pôr azulzinho de novo. Azulzinho de novo. Olha lá, ó. Ela saiu patinando, ela é mais alta, estão vendo? Ela saiu patinando para trás, né? Ele fala. Ela saiu patinando para trás com a velocidade módulo igual a 0,60, que é 6 metros por segundo. É fato também que ele também vai para trás. Toda ação tem uma reação. Então, ele é mais baixo. Ele vai para trás também. Que é a velocidade do rapaz. Beleza? Qual é o módulo da velocidade do rapaz? Olha a pergunta, a velocidade do rapaz. Pessoal, como é a trajetória, eu vou adotar para cá. Porque a do rapaz vai ser positiva e da garota vai ser o quê? Negativa. Isso quer dizer que a quantidade de movimento depois é a quantidade de movimento do rapaz, que é positiva, menos a quantidade de movimento da garota, que é negativo.
E lembrando que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento que depois. Antes é 0 e depois é a do rapaz menos o da garota. Tá negativo, passa para lá positivo. Então, a quantidade de movimento do rapaz é igual à quantidade de movimento da garota. Quantidade de movimento é o quê? É a massa vezes a velocidade. Então, é a massa vezes a velocidade do rapaz é igual a massa vezes a velocidade da garota. Eu vou aumentar aqui, que eu vou fazer essa continha aqui. Olha lá. Depois eu coloco no geral. Massa do rapaz. Quanto? 60. Velocidade do rapaz é o que eu quero saber. Massa da garota, 40. Velocidade da garota, 0,6. Esse 0 corta com isso. 6,60 é 10. 10 velocidade do rapaz é igual a 4. Velocidade do rapaz é igual a 4 dividido por 10. Isto é 0,4. O quê? Um pouquinho para baixo. Velocidade do rapaz é quanto? 0,4 metros por segundo. Nossa alternativa, letra B. Alternativa letra B. Mais uma questão resolvida aí, gente. Mais uma questãozinha resolvida. Sempre pare, leia a questão, depois que vê a resolução, volte. Outra coisa, se nessa situação, esquematizando a situação antes e a situação depois, sempre esquematize a situação antes e a situação depois, lembrando do princípio da conservação de energia. A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. A quantidade de movimento antes é sempre igual à quantidade de movimento depois. Destacar aqui e vamos para mais outra questão aí. Questão 8. De dinâmica impulsiva, tá? Dinâmica impulsiva. Olha lá, ó. Vou travar para a gente já começar a escrever e tirar os dados. Questão 8. A partir do repouso de dois blocos A e B de massas iguais, qual é a massa de A? 1 kg. Não esqueça de tirar os dados. Qual é a massa de B? 2 kg. São pressionados contra uma mola de massa desprezível, em seguida presos a um barbante. E considerando o sistema isolado. Os blocos se encontram em uma superfície livre de atrito. É esse conceito que nós precisamos ficar ligados. Se é livre de atrito, galera, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Beleza? Não esqueça disso. A quantidade de movimento antes é igual a depois. Quando o barbante é cortado, o bloco B sai do repouso e imediatamente percorre 10 metros em 2,5 segundos. Nesse mesmo tempo, a distância percorrida pelo bloco A é... Sem atrito, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Antes é 0, porque os dois estavam parados.
E aí eu vou adotar um sentido. Eu quero saber o de A, eu vou adotar o de A para lá, ó. Positivo. Isso quer dizer que a quantidade de movimento de A menos a quantidade de movimento de B. Resumo, a quantidade de movimento de A vai ser igual a de B. Por quê, professor? Porque tá negativo, passo para lá o quê? Positivo. Mas espera aí, com calma. Quem é a quantidade de movimento de A? É a massa de A vezes a velocidade de A. Isso em relação a A. Quem é a quantidade de movimento de B? É a massa vezes a velocidade. Velocidade. Epa! Só melhorar aqui. De B. Mas o que é velocidade mesmo, gente? É a variação de espaço pelo tempo. Certo? É a variação de espaço pelo tempo. Ó, nesse mesmo tempo, então eu posso falar que é a massa de A vezes a variação de espaço de A pelo tempo de A. É igual a massa de B, a variação de espaço, aqui é A, hein? De B sobre a variação de tempo de B. Os tempos são iguais, eu posso cortar. Então eu tenho massa de A, 1. Espaço de A, 10. Massa de B, 2. Espaço de B, não tem. Espaço de B é igual a 10 dividido por 2. Variação de espaço de B é igual a 5 metros. Galerinha, é o tipo de questão que você não precisa nem fazer essa conta toda. Não há perca de energia. Se não há perca de energia, o que acontece? Fácil de entender. A massa de 1 é 1. A massa de A é 1 kg. A massa de B é 2 kg. Então, um é o dobro do outro. Se um é o dobro do outro, o mais pesado vai andar a metade do que o outro andou. Sim ou não? Olha lá, o mais pesado, o que possui maior massa, vai andar a metade do que o outro andou. Se o mais leve andou 10 quilos, a metade de 10 é quanto? 5. Matava a questão facilmente. Todas essas questões anteriores eu poderia pensar dessa forma, em proporcionalidade, tá? Basta eu saber o que é diretamente e o que é inversamente proporcional. Nesse caso, massa e espaço são inversamente proporcionais. Poderia ser feito, ó, bem assim, ó, com uma regrinha bem simples de 3. Se 1 quilo andou 10 metros, 2 quilos vai andar X metros. Agora basta saber, são grandezas do que? Massa e velocidade inversamente proporcionais. Se são inversamente proporcionais, você não multiplica o meio pelos extremos, você multiplica esse por esse e esse por esse. 2 vezes x é igual a 10. Isso quer dizer que x é igual a 10 dividido por 2. X é igual a quanto? 5 metros. Uma regrinha de 3 para resolver isso aí. Poderia facilmente resolver isso por regra de 3. Beleza? Gostou da dica? Se inscreva no canal, tá? Gostando da dica, inscreva no canal e tem muitos outros aí. Eu poderia fazer a grande maioria das questões desse jeito aí, tá? Pare o vídeo, leia a questão, tente resolver, depois veja a resolução. Essa é a forma mais correta de você estar estudando física. Beleza? Se inscreva lá no nosso canal, me adicione aí no WhatsApp, me adicione no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. Instagram é o @VelascoGugu, Facebook Gugu Velasco e o meu WhatsApp é o 74988472498. Beleza?
Espero todos, espero contato. Qualquer dúvida, só vim tirar aqui com o titio, viu? Venha tirar com o titio aí. Vamos nessa, mais outra aí. Vou destacar aqui mais outra, a nossa questão 9. Se eu não me engano, é a nossa última questão de quantidade de movimento, ou melhor, de dinâmica impulsiva, certo? Olha lá, gente, vou aumentar mais um pouquinho aqui e vou travar para a gente escrever. Universidade Federal do Pará fala o seguinte: um motorista atendeu uma ligação quando dirigia seu automóvel, utilizando o telefone celular. A perca de concentração momentânea ocasionou por esse ato, que durou 2 segundos, variação de tempo, 2 segundos. Nossa variação de tempo, 2 segundos. Tempo suficiente para o automóvel percorrer, variação de espaço, 30 metros. Com velocidade constante. Certo. Após esse intervalo de tempo, o automóvel colidiu com um caminhão que estava parado logo à sua frente, de tal forma que após a colisão, os dois veículos ficaram atrelados. Um se juntou com o outro. Porra! Admitindo que a massa do automóvel é 1.000 quilos. E que a massa do caminhão, eu vou pôr automóvel, massa do caminhão é 4.000 quilos. A velocidade do sistema formado pelos dois veículos após a colisão é... Ele quer saber a velocidade do automóvel e o caminhão. Saíram, né? Porra, né? Seria assim, deixa eu esquematizar isso aqui. Vamos esquematizar. Situação antes. Só o carrinho em movimento do automóvel. Situação depois. Qual foi nossa situação depois? Eu vou tentar desenhar o carro todo amassado, com caminhão. Só que os dois, eles vão com essa velocidade automóvel mais caminhão. Então, olha o detalhe. A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Então, quem tinha movimento antes? O automóvel. Então, é a massa do automóvel vezes a velocidade do automóvel. Quem tem movimento depois? Os dois juntos. Então, é a massa do automóvel mais a massa do caminhão, a velocidade do automóvel mais caminhão. Certo? Velocidade, massa do automóvel, 1.000. Velocidade, espaço dividido pelo tempo, 30 dividido por 2, 15. A massa do caminhão mais a massa do automóvel, 4.000 mais 1.000, 5.000. Velocidade dos dois juntos. 3 zeros corta. Velocidade do automóvel mais o caminhão é 15 dividido por 5. Isso é quanto? 3 metros por segundo. Letra nossa, letra C. 3 metros por segundo.
Entenderam aí, gente? Choque. Esse choque é conhecido como choque inelástico. Bate e vão juntos. É por isso que ele fala que um atrelado ao outro. Aí os dois se amassaram aí, né? Eu também poderia fazer uma regrinha aqui, tá? Se eu tinha uma massa de 1.000, quando se chocou foi para 5.000, quer dizer que a massa aumentou 5 vezes. Se a massa aumenta 5 vezes, massa e velocidade inversamente proporcional. Isso quer dizer que a velocidade vai cair, massa e velocidade inversamente proporcional. Se a massa aumentou 5 vezes, a velocidade vai cair 5 vezes. Era 15, divide por 5, 3. Rapidinho também. Faria bem rapidinho essa questão aí, tá? Bem tranquila. E aí, gente, nós terminamos aí a nossa parte de dinâmica impulsiva, tá? A nossa parte de dinâmica impulsiva. E que é a quantidade de movimento, impulso, o princípio da conservação de carga, o princípio da conservação de movimento, olha, de carga, de movimento. Tá aí as resoluções de 9 questões, beleza? E aí, o que nós vamos fazer? Então, pessoal, vamos voltar aqui para nossa questão de número... Agora nós vamos começar com a ideia de gravitação, tá? Nossa ideiazinha de gravitação. Vamos ver como é essa ideia de gravitação. Vamos ver? Questão 1, né? A nossa questão de número 1. Estamos aí gravando. A questão de número 1. Certo cometa se desloca ao redor do Sol. Levando-se em conta as leis de Kepler, pode-se com certeza afirmar: a trajetória do cometa é uma circunferência cujo centro é o Sol ocupa. Gente, Kepler falou da trajetória elíptica e o Sol está em um dos focos. Não pode ser a letra A. B. Em um mesmo intervalo de tempo, o cometa descreve maior área entre duas posições e o Sol quando está mais próximo. Maior área não, áreas iguais. Então por isso que é falso. C. A razão entre o cubo do seu período e o cubo do raio é o cubo não, é o quadrado do período. Por isso que está errado. Letra D. O cometa, por ter uma massa bem menor do que a do Sol, não é atraído. Gente, a atração ocorre, qualquer que seja as massas, tá? E o raio vetor que liga o cometa ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Essa é a lei das áreas de Kepler, né? Então, nossa alternativa correta, letra E. Então, lei das áreas de Kepler. Beleza? Então, vamos continuar aí. Deixa eu sair daqui. Vamos aí para a questão 2. Eu vou reduzir um pouco para caber ela toda aí na questão. Voltando aqui. Destacar ela para ficar legal. Escrever na tela. Olha lá. Questão 2. PUC de Minas. A figura abaixo representa o que ela representa? Um planeta em órbita elíptica em torno do Sol. Lembrando-se que a segunda lei de Kepler, lembre que a segunda lei de Kepler é a lei das áreas, hein? É a nossa lei das áreas. Afirma corretamente, a afirmativa correta é: lei das áreas é o quê? No mesmo, um vetor varre áreas iguais no mesmo intervalo de tempo. Então lá, letra A. A velocidade do planeta A é menor do que o planeta B. Opa, não é.
essa lei, né? No afério para o perifério, o planeta descreve um movimento de desaceleração. Não é essa a segunda lei. C. À medida que o planeta se afasta do Sol, seu movimento é acelerado tangencialmente. Também não é. É a lei das áreas. No afério, o ponto mais afastado do Sol, o planeta atinge sua velocidade máxima. Também não. Letra E. O segmento imaginado que une o Sol ao planeta descreve áreas iguais em tempos iguais. De novo, nossa letra E. Essa sim é a segunda lei de Kepler, que é conhecida como lei das áreas. Um vetor imaginário que liga o planeta ao Sol, percorrendo o mesmo intervalo de tempo, varre áreas o que, gente? Varre áreas iguais, beleza? Varre áreas iguais. E aí, nós vamos continuar aí para a próxima questão. A questão de número 4. Essa questão de número 4 ela é bem interessante, é bem legal da gente conversar sobre ela. Vamos lá. Vou travar aqui, travando. 2 satélites têm períodos de evolução de 32 períodos, né? Então, o período do satélite 1 é 32 dias. O período do satélite 2 é 256 dias, respectivamente. Se o raio de órbita do primeiro satélite vale 1, então o raio de órbita do segundo satélite vale quanto? E aí, gente? E aí? Vamos lembrar que essa equação que nós estamos falando é a lei do quê? É conhecida como lei do quê? A lei dos períodos. Como é a lei dos períodos? O período 1 ao quadrado pelo raio 1 ao cubo é sempre constante. Então, o período 2 ao quadrado sobre o raio 2 ao cubo. Tudo bem? Tudo tranquilo? Agora é conta, né? Isso é conta. Período 1 é 32 ao quadrado sobre o raio 1 ao cubo. É igual ao período 2, 256 ao quadrado sobre o raio 2 ao cubo. O que eu vou fazer para a gente entender isso aí? Pessoal, eu vou pensar o seguinte, para não fazer essa conta doida, 32 ao quadrado, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar e pensar da seguinte forma. Eu vou pegar 256 e dividir por 32. Isso é quanto? 8. Então eu posso falar que 32 ao quadrado sobre 1 é igual. Eu vou escrever 256 diferente. Como que eu vou escrever 256? Eu vou escrever assim. 32 vezes 8 ao quadrado sobre o raio 2 ao cubo. Por que eu fiz isso? Justamente para fazer menos conta. 32 ao quadrado sobre 1 é igual a 32 ao quadrado sobre 8 ao quadrado sobre o raio 2 ao cubo. 32 ao quadrado com 32 ao quadrado eu posso cortar. Então, raio 2 ao cubo é igual a 8 ao quadrado. Vamos com calma. Tá, quem é 8 ao quadrado? Né? Ou melhor, vou pensar quem é 8, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever assim. R2 ao cubo é igual 8, se você não lembra, é 2 vezes 2 vezes 2. Então, é 2 ao cubo ao quadrado. R2 é igual a 2 ao cubo, 2 elevado à sexta. Multiplicação de potência conserva a base.
e subtrai ou potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Então, raiz cúbica dos dois lados, raiz cúbica dos dois lados, aqui sai, raio 2 é igual a 2, 6 dividido por 3, 2. Então é 2. 2 ao quadrado são 4. Isso é 4 unidades. Nossa alternativa aí só pode ser a letra A. Beleza? Nossa alternativa aí vai ser a nossa letra qual, gente? Letra A. Questão 3, nossa letra A. Usei a matemática aí para a gente pensar mais rápido, para não fazer 32 ao quadrado, 32 vezes 32, 256 vezes 256. Eu usei a matemática um pouquinho mais a nosso favor. Na dúvida, pare a questão, leia e depois tente resolver e depois veja a resolução. Curta o nosso canal, se inscreva no nosso canal e acompanhe a gente nas redes sociais, né? Instagram é o @VelascoGugu, certo? É o @VelascoGugu. E vamos que vamos. Vamos para a próxima, gente. Mais uma aí resolvida. Eu vou te tirar aqui. Vamos aí, a questão 4, uma questão teórica também, né? Vou pôr aí escrita na tela. E aí, nós vamos que vamos. Questão 4. Um asteroide A é atraído gravitacionalmente por um planeta B. Sabendo que a massa de P é maior do que a massa de A. Considerando apenas as interações entre A e B, conclui-se. Gente, força gravitacional, uma massa maior atrai uma massa menor. Beleza? Letra A. O modo da aceleração de B é maior do que o modo da aceleração de A. Jamais, porque é um par de ação e reação. Se é um par de ação e reação, as duas forças são iguais. E, portanto, né, se as duas forças forem iguais, o que vai acontecer? Nós temos forças iguais. O que tiver maior massa vai ter menor aceleração. Certo? Maior massa, menor aceleração. Quem tem o maior massa? É B. Então, é P, né? Não é B, é P tem maior massa. Sendo maior massa, ele vai ter menor aceleração. Ele falou que tem maior aceleração. Não pode. Letra B. O módulo da aceleração de P é menor do que o módulo da aceleração de A. Opa! Letra correta. Por quê? P tem maior massa. As forças são iguais. Se P tem maior massa, certo? P maior massa, ele vai ter menor aceleração. Letra B. Matou. Lembre que a força de interação entre dois corpos, no caso da força gravitacional, é um par de ação e reação. Então elas têm intensidades, mesma direção, sentidos o que? Opostos e mesma intensidade. Um é aplicado em um corpo e o outro no outro. Beleza? Sem dúvida nisso. Não erre. Questão 5. Eu vou reduzir aqui para a gente ver essa questão 5 bem detalhada, tá? Nossa questão 5 aí, bem detalhada. Vamos ver? O gráfico a seguir, ou o gráfico da figura, representa a aceleração da gravidade, em função da distância d ao seu centro. Considerando uma situação hipotética que o valor do raio R da Terra seja diminuído para R', sendo R' 0,8 R, e que seja mantida uniformemente sua massa total. Nessas condições, os valores aproximadamente da gravidade
Eu vou travar aqui para eu escrever na tela. Os valores aproximadamente da gravidade. Ó, nessas condições, os valores aproximadamente das acelerações da gravidade 1, a distância da gravidade 1, a distância r', e da gravidade a uma distância igual a r do centro. R2 a uma distância r do centro. Da Terra hipotética são o que? Respectivamente. E aí, são respectivamente. Vamos lá pensar numa coisa. Eu vou pensar aqui, se ele me trouxe esse gráfico, ele está me dando uma informação. Força gravitacional, gente, força gravitacional anti-Newton é a constante, uma massa maior, uma massa menor, sobre o raio ao quadrado. Essa força é a força-peso, então massa vezes gravidade é igual a constante, a massa maior, a massa menor, sobre o raio. Corto massa, isso é o quadrado, isso é o quadrado. Então, eu posso afirmar que a constante é qual? A constante vai ser quanto? G sobre a massona da Terra sobre o raio ao quadrado. Eu sei que na situação 2 não é hipotética, então a gravidade vale 10. Então, ou essa, ou essa, ou essa. Então, meu G vale 10. Então, eu vou colocar aqui 10 é igual a G sobre M sobre o raio ao quadrado. Detalhe, para a gente pensar. A constante não muda. A massa não muda. Então, o raio e a gravidade são diretamente proporcionais. Então, o que eu vou fazer para fazer essa conta? Eu vou fazer o seguinte, isso está dividindo, passo para lá, multiplicando. Então, G sobre M é 10R ao quadrado. Então, quem é meu G1? G1 vai ser a constante, a massa, sobre o raio 1, ou linha, ao quadrado. Galera, esse raio linha ao quadrado é o quê? G sobre M não é 10R ao quadrado? R' é 0,8 R ao quadrado. Isso vai ficar 10R ao quadrado. 0,8 ao quadrado é 0,64 vezes R ao quadrado. Esse corta com esse. Isso quer dizer que meu G1 é 10 dividido por 0,64. Isso é quanto, hein? Usando aqui um artifício mais rápido, eu vou ter o quê? 10 dividido por 0,64 é igual a aproximadamente 15,6. Então, nossa alternativa, outra vez, é a letra D, né? É a letra D. Lógico, ela vai ter que ser maior, né? Porque se a distância diminui, ela aumenta, né? É inversamente proporcional ao quadrado. Beleza, gente? Mais uma questãozinha aí resolvida, né? Mais uma questãozinha resolvida. Bem, essa houve um cálculozinho, né? Um pouco maior. Descartando. Na dúvida, me procure, tá? Questão 6, IFBA, né? Eu gosto muito dessas questões do IFBA, que é
relacionada ao quê? Eu vou escrever na tela. Vamos lá, questão do IFBA. Eu tenho o que aí na questão do IFBA? Vamos ver? Considere um satélite de massa, tirando os dados, massa 5 quilos, seja colocado em órbita circular ao redor da Terra, a uma altura, olha a altura, 650 quilômetros, sendo o raio da Terra igual, ó, a altura, o raio da Terra igual 6.350 quilômetros. Sua massa igual a massa da Terra, massa maior, 5,98 vezes 10 a 24 quilos. E a constante gravitacional, olha que valor, 6,67 vezes 10 a menos 11 newtons por metro quadrado por quilo ao quadrado. O modo da quantidade de movimento do satélite em quilômetros por metro por segundo é aproximadamente. E aí? Eu vou... Olha a pergunta. Ele quer saber a quantidade de movimento. Para saber a quantidade de movimento, eu preciso saber a velocidade. Galera, eu vou fazer a seleção disso aqui, desses dados, certo? Vou fixar na tela e vou abrir aqui uma nota para a gente entender essa questão bem. Aqui são meus dados, certo? Eu vou imaginar que eu tenho aqui o seguinte, ó, um ponto que é esse ponto que é o centro da Terra e aqui o meu satélite que está girando com uma velocidade e essa velocidade é constante. Detalhe, eu tenho a força gravitacional e se ele está girando, eu tenho a força centrífuga. Nesse caso, eles estão girando, as duas forças são iguais. Então, a definição é que a força gravitacional é igual à força centrífuga. Beleza? A força gravitacional é igual à força centrífuga. Quem é a força gravitacional? É a constante gravitacional, a massa maior, a massa menor, dividido pelo raio ao quadrado. Quem é a força centrífuga? É a massa menor, a velocidade ao quadrado, dividido magnificado por 2 em cima e rho embaixo. Certo, vamos calcular. Esse raio corta com esse, essa massa corta com esse. Então eu tenho que a velocidade ao quadrado é a constante, a massa maior, dividido pelo raio. Que eu tenho, quem é a minha constante? 6,67 vezes 10 a menos 11. Quem é a minha massa maior da Terra? 5,98 vezes 10 a 24. E quem é o raio? É essa distância toda. Então, é essa distância toda, que é o meu raio, o raio de órbita, tá? Vou pôr até de órbita, que é 650 mais 6.350. É a soma dos dois. Isso dividido por quanto? 0. 5 mais 5, 10, vai 1. 3 mais 1, 4. 6 mais 6, 12. E aí eu vou fazer essa conta toda aí, né? Eu vou ter que calcular essa situação todinha aí. Que vai dar quanto?
Isso tudo, né? Detalhe, eu vou ter que tirar a raiz disso tudo. Velocidade é a raiz disso tudo. 6,67 vezes 10 a menos 11 vezes 5,98 vezes 10 a 24 dividido por 12.400. Então eu vou ter que tirar essa raiz todinha aí. Deixa eu chegar aqui. O que eu vou fazer? Vamos calcular isso de forma menos drástica. Deixa eu ver aqui. Qual é o nosso módulo? Para eu não fazer essa conta toda. Que dá para fazer? Dá. A gente calculando aí. Então, 9, 24. Então, qual é essa conta todinha aí, né? Vamos fazer ela aqui, eu vou mostrar para vocês. Essa conta todinha vai dar quanto? Olha, é um número absurdamente grande, né? Deixa eu passando aqui. Vai ficar como esse valor aí? Essa é a questão de qual número, só para a gente voltar lá. É a questão de número 6, né? A questão de número 6. Então, na questão de número 6, nós temos a raiz desse número todo aí, né? Então, isso vai ficar o seguinte. Essa conta toda aí vai dar o quê? Como ele quer saber a quantidade de movimento, então a quantidade de movimento é a massa vezes essa velocidade. Então a quantidade de movimento é a massa, 5, vezes esse valor todinho aí, a raiz de quanto? 6,67 vezes 10 a menos 11, vezes 5,98 vezes 10 a 24, dividido pela soma disso tudo. Detalhe, isso aqui está em quilômetros, tem que transformar em metros. Então, 12.400 quilômetros vezes 10 a terceira. Gente, isso vai dar um valor aproximadamente, faça essa conta, de 3,8 vezes 10 a quarta quilos por metros por segundo, vezes metro por segundo. É uma conta imensa, mas a ideia é essa aí, tá? A ideia vai ser bem essa aí. Ok? Qualquer dúvida ao fazer essa conta, me procure, certo? Mas a ideia que eu queria mostrar é que a força gravitacional, a nossa força gravitacional, é igual à força centrífuga, certo? A força gravitacional é igual à força centrífuga. Vamos lá para mais algumas questõezinhas. Conta difícil essa aí, né? É uma conta, mas não é difícil de fazer a interpretação dela. Mas foi uma conta imensa, né? Uma continha imensa aí. Nossa, continha imensa, mas dá para resolver. Então, continuando aí, vamos lá para a questão 7, né? Para a nossa questão 7. Vamos lá. Gente, a Terra está girando, né? Em torno do Sol em forma elíptica. E aí, vamos lá. Sobre a trajetória elíptica realizada pela Terra em torno do Sol,
Conforme a ilustração acima, é correto afirmar. Letra A. A força pela qual a Terra atrai o Sol tem mesmo modo que a força pela qual o Sol atrai a Terra. Ação e reação. Matou a questão. Questão nossa, letra A. Gente, a interação entre corpos celestes é um par de ação e reação. Se é um par de ação e reação, as duas forças têm mesma direção, sentidos opostos e mesma intensidade. Matou. Sem dúvida. Questão 8. Certo? Nossa questão 8. Vamos lá. A terceira lei de Kepler relaciona o período do movimento de um planeta ao redor do Sol com uma distância média r. Entre ambos, conforme a equação a seguir, o K é uma constante. Beleza. Admitindo que os planetas descrevem órbitas circulares, Newton deduziu que a partir da lei de Kepler, sua famosa lei, que G é a constante gravitacional m e que o Sol M é a massa do Sol e M menor é quem? A do planeta e R é a distância entre eles. Supondo que Newton tivesse encontrado a seguinte lei gravitacional, na qual n é um número inteiro, tá? N é um número inteiro. Força igual a Rn. Nesse caso, o segundo membro da equação da terceira lei de Kepler seria igual, o segundo membro da equação no lei seria igual a Tá, se é n, gente, ele ficaria como? Ficaria n mais 1, não? Se é ao quadrado, só para a gente pensar, ficaria assim, ó. Se o r é ao quadrado, só para a gente pensar, o r na lei é r ao quadrado e o na fórmula é 3 ao cubo. Então ficaria n mais 1. Letra C. Oh, nem dúvida, gente. Deixa eu te explicar o que eu vou fazer. Eu vou fazer assim, ó. Escrever aqui na tela. Não está lá assim, que período ao quadrado sobre r ao cubo. Só que meu r agora, meu Rn, é esse. Só que na lei de Newton é r ao quadrado. Então essa diferença é quem? Para 3 é esse valor mais 1. Se for n, então, vai ser a fórmula r ao cubo é n mais 1. Letra C. Não tem segredo. N mais 1. Bem tranquilo. Nem é física, é bem matemática essa questão, né? A diferença é que 1 é ao quadrado até ao cubo. Então a diferença é 1. Se 1 for elevado a n, basta somar mais 1. Certo? Sem dúvida. E a questão 9, nossa última de hoje, né? Nossa questão 9, a nossa última de hoje. Dentro de um satélite em órbita em torno da Terra, a tão falada ausência do peso, responsável pela flutuação de um objeto dentro do satélite, é devido ao fato que a órbita do satélite se encontra no vácuo e a gravidade não se propaga no vácuo. Epa! Gente, o satélite está dentro do quê? Encontra-se no vácuo, mas está recebendo uma força. Não pode ser isso. B. A órbita do satélite... Não é a órbita, né? A órbita do satélite se encontra fora da atmosfera, não sofrendo assim os efeitos da pressão atmosférica. É por isso que a ausência de peso, pressão atmosférica, não. C. A atração lunar equilibra a atração terrestre. Consequentemente, o peso de qualquer objeto é nulo. Opa! Peso é a relação de massa vezes o campo gravitacional.
não é força resultante. D. A força de tração terrestre centrípeta é muito menor do que a força centrípeta dentro do satélite. Também não. Só pode ser, né? Vamos ver. O satélite é um objeto que flutua e tem a mesma aceleração, produzindo unicamente por forças gravitacionais, uma única aceleração. Então ele está em equilíbrio gravitacional. É a nossa letra E. Beleza, galerinha? Beleza? Então, chegamos aí ao final de mais um Tira Dúvidas. Hoje nós resolvemos 18 questões e muito valeu, né? Qualquer dúvida, nos procure, nos adicione nas redes sociais. No Instagram é @VelascoGugu. Lá no Facebook, Gugu Velasco. E outra coisa, se inscreva no canal Professor Velasco Física Vasco. Beleza? Vai estar isso aí pra gente. Valeu e até mais!